Que a paz e o amor de Deus permaneça com todos nós, em nome de Jesus. Amém. Bom, existe muita controvérsia entre esse versículo e os dois versículos de 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 1 e 2, onde Paulo nos adverte sobre o problema dele ainda ter que tratar alguns irmãos como crianças, a ponto de algumas pessoas apontarem nessa controvérsia uma espécie de erro, né? Dizendo assim: olha, Paulo se equivocou porque Cristo disse que dos pequeninos é o reino dos céus, enfim. Fato é que a palavra de Deus ela é perfeita, não admite erros em nenhuma das diversas interpretações que alguém possa querer dar a qualquer um dos seus versículos. E é óbvio que a interpretação literal do versículo dos pequeninos é o reino dos céus, querendo dizer que as crianças, pela sua ingenuidade, pureza, possuem ingresso livre no reino dos céus, é com certeza verdadeira. Bom, então, tentando colocar fim nessa controvérsia, né, entre Mateus 19:14 e 1 Coríntios 3, 1 e 2, eu encontrei uma boa explicação nesse livro do historiador alemão Alois Dampf, que nasceu em 1891 e morreu em 1982, chamado A Concepção do Mundo na Idade Média. Nesse livro, o autor explica que lá no livro de Atos, quando Cristo havia acabado de morrer e ressuscitar, os primeiros convertidos a quem Pedro e os apóstolos pregavam recebiam o evangelho realmente como uma boa nova. Não havia uma preocupação persuasiva dos apóstolos. Os fatos eram suficientes. Os apelos dos apóstolos e os milagres de Cristo, a ressurreição e tudo aquilo que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. Quando a gente chega na Grécia, o povo ali habituado a discussões filosóficas, a narrativa começa a ser ouvida como doutrina. Daí, naturalmente, começam a haver objeções. Daí, os apóstolos começam a ser provocados para que provem o que estão dizendo, ou que pelo menos tenham coerência doutrinária persuasiva. Assim nasceu o que hoje chamamos de doutrina cristã. As conversões iniciais, aquelas lá de Atos, vinham através do apelo de Cristo e dos apóstolos, assim como uma criança obedece. No segundo caso, na Grécia, é exigida uma convicção intelectual. Dessa forma, o elemento fático vai perdendo força, porque parte para a argumentação, da argumentação, da argumentação,
E isso tudo desorganizadamente. Porque todos tinham a preocupação de responder à argumentação ali, naquele momento, coisas pontuais. Mas não tinha ninguém preocupado em organizar essa nova doutrina. E aí a gente chega num ponto onde é fácil alguém que leia a massa desorganizada a conseguir achar inconsistência e deduzir que existem erros. Vocês se lembram? Lá no começo do vídeo, o que eu disse a respeito dessa presunção sobre erros? Hebreus 6 fala para pormos de lado os princípios elementares da doutrina cristã. Doutrina essa que foi obrigada a nascer pela convivência com os inimigos. Dá uma olhada aí nesse slide aqui no fundo. Lá em Atos, Pedro estava pregando para judeus, um povo de religião monoteísta, que tinha histórico de escravidão, povo de Deus. E Paulo, lá na Grécia, estava pregando para gentios, para gregos, né? Um povo politeísta e com histórico cultural, por assim dizer. A base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno, para deixarmos-nos levar para o que é perfeito, ou seja, aquilo que foi aceito como crianças aceitam as coisas. O que, de acordo com essa passagem de Hebreus, é uma escolha mais evoluída. Quando a gente parte aí para o lado doutrinário, para a exigência da lógica, Cristo disse assim: dos pequeninos é o reino dos céus. Mas e aí? Devemos permanecer pequeninos? Daí que vem a explicação de Paulo lá em 1 Coríntios 3, versículos 1 e 2. Que nós devemos buscar o nosso amadurecimento espiritual. A capacidade de se alimentar de sólidos, ou seja, de buscar um discernimento mais profundo. Contudo, no mundo espiritual e não no mundo secular, como a doutrina que teve que surgir lá na Grécia. Que a paz e o amor de Deus permaneça com todos nós, em nome de Jesus.